Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Milhões de apoiadores de Bolsonaro vão às ruas defender a anistia. BP anuncia a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos no Brasil. Alexandre de Moraes determina tornozeleira eletrônica para senador Marcos Duval. Governo Lula gasta quase 2 bilhões com diárias e passagens no primeiro semestre do ano. Acidente em Guaxupé deixa 8 mortos e 2 feridos. E a vitória do Cruzeiro para dividir a liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Milhões de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas para pedir anistia e comemorar as sanções norte-americanas contra o ministro Alexandre de Moraes. Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo em várias cidades do país, após o anúncio de sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro, que está em Brasília, não pôde participar da manifestação. Investigado por suposta obstrução do seu julgamento por tentativa de golpe de Estado, ele deve fazer uso de tornozeleira eletrônica e é obrigado a ficar em casa à noite e nos fins de semana. No Rio de Janeiro, o filho de Bolsonaro, Flávio, pediu anistia. Se salvar, eu digo aos abusadores da pátria, não se trata somente de salvar o Brasil. Mas se vocês querem se salvar, vamos fazer a anistia ampla, geral e restrita. A maioria dos manifestantes vestia verde e amarelo e alguns agitavam bandeiras dos Estados Unidos e exibiam cartazes com a frase "Obrigado, Trump". O Trump, graças a Deus, um homem do bem, da direita, que vem aí nos proteger, porque não tínhamos mais saída. Eles já estão de conta de todo o poder, de todos os órgãos públicos. A esquerda está dominando. Que uma pessoa, ela não pode ser presa a partir do momento que ela idealizou uma coisa. Ela não concluiu aquilo que ela pensava, né? Estão dizendo que planejaram o golpe. Mas teve o golpe? Não teve o golpe. Na última quarta-feira, o Departamento do Tesouro americano impôs sanções financeiras a Moraes, que está a cargo do julgamento. Ele também é criticado por bolsonaristas por sua luta contra a desinformação, que consideram uma forma de censura. Donald Trump mencionou uma caça às bruxas contra seu aliado sul-americano e impôs uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros importados por seu país, que entrará em vigor no próximo dia 6. O presidente Lula participou nesse final de semana do Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores e disse que quer negociar as tarifas impostas sobre os produtos brasileiros. O petista afirmou também que os Estados Unidos já deram um golpe no país. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou neste domingo em Brasília que seu governo está disposto a negociar com os Estados Unidos, mas disse que o país não deve abrir mão de buscar uma alternativa ao dólar como moeda para fazer comércio internacional. Lula fez um discurso sobre o tarifaço de 50% que os Estados Unidos devem colocar em prática a partir do dia 6 de agosto. Cerca de 36% das exportações brasileiras foram taxadas pela Casa Branca. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Lula disse ainda que o governo vai trabalhar para defender as empresas e os trabalhadores afetados pelo tarifaço, enquanto deixa a porta aberta para negociações com a Casa Branca. Nos últimos dias, Donald Trump afirmou que Lula pode ligar para ele quando quiser. A China autorizou quase 200 empresas brasileiras a exportarem café para o país. O anúncio foi feito pela Embaixada Chinesa no Brasil e começou a valer em 30 de julho.
A medida beneficia os exportadores brasileiros que foram afetados pela nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Segundo os dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em junho, o Brasil exportou 440 mil sacas de café para os Estados Unidos, quase 8 vezes mais que as 56 mil sacas vendidas à China. O Brasil detém cerca de 1/3 do mercado de café dos Estados Unidos, um comércio avaliado em quase 4,5 bilhões de dólares nos 12 meses encerrados em junho. Na última semana, os Estados Unidos também divulgaram uma lista de produtos que não serão taxados, mas o café ficou de fora. Com isso, logo após o anúncio de Trump, o Secafé disse que vai seguir em tratativas para que o café seja incluído na lista de produtos brasileiros que vão ficar de fora da taxação. O grupo britânico BP anunciou nesta segunda-feira que fez a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do Brasil. A empresa afirmou ter localizado no prospecto Bumerangue, a 400 quilômetros do Rio de Janeiro. O grupo britânico BP anunciou nesta segunda-feira ter feito sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do Brasil. Em um comunicado, o vice-presidente executivo da BP, Gordon Birrell, disse que a empresa está empolgada com a descoberta significativa. A empresa acrescentou que os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono e vai iniciar uma análise em laboratório para estudar a descoberta. Na terça-feira, o grupo vai apresentar seus resultados do segundo trimestre. A BP acaba de anunciar a nomeação do irlandês Albert Manifold como presidente do seu conselho de administração. A empresa do setor de petróleo está sob escrutínio devido aos rumores de fusão com a rival britânica Shell. Também está sob pressão do fundo de investimento americano Elliott, conhecido por exigir mudanças estratégicas nos grupos em que investe e que oficializou recentemente sua entrada no capital da BP. Os economistas do mercado financeiro reduziram pela 10ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano. Nos novos dados, os economistas estimam a inflação em 5,07%. A projeção para o crescimento do PIB e da taxa básica de juros não sofreu alteração. E o Congresso Nacional retomou hoje as atividades após o recesso. Pautas como mudanças no Código Eleitoral, a isenção do imposto de renda e a limitação dos poderes do STF devem chamar a atenção nessa segunda parte do ano. Os parlamentares voltaram de férias nesta segunda-feira, de olho em pautas importantes tanto para o governo quanto para a oposição. Nesse semestre, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem votar as propostas que diminuem as ações no STF, além de mudanças no Código Eleitoral e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Os deputados e senadores devem também se debruçar sobre a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que foi condenada e presa na Itália. André Janones, Glauber Braga e Gilvan, da Federal, também podem perder o mandato. Eles são acusados de ofensas e agressão. Janones e Gilvan estão com os mandatos suspensos por decisão do Conselho de Ética, que adotou um rito sumário para punir parlamentares antes da conclusão do processo de cassação no órgão. No caso de Glauber Braga, o Conselho de Ética recomendou ao plenário a cassação do mandato. Mas a principal pauta do segundo semestre será a isenção do imposto de renda. O projeto é uma das prioridades do governo federal, que espera que a nova regra esteja valendo no ano que vem. O texto também prevê descontos na cobrança para quem ganha até R$ 7.350. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o senador Marcos Duval use tornozeleira eletrônica. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. O senador Marcos Duval foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Ele foi abordado após desembarcar no aeroporto de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares contra o senador, como o uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento e devolução do passaporte diplomático, proibição de utilização de redes sociais, bloqueio de quaisquer bens e chaves Pix, além de salários e verbas. Marcos Duval viajou para Orlando, no ZEUA, durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes dele, além do bloqueio de R$50 milhões da conta dele. Em nova nota divulgada nesta segunda, os advogados do senador afirmam que novas restrições, como a decisão de bloquear integralmente o patrimônio do parlamentar, incluindo salários e verbas de gabinete, ultrapassam os limites da razoabilidade.
Na justificativa, o ministro Alexandre de Moraes disse que as investigações demonstram um completo desprezo pelas decisões da Corte. Ele afirmou também que o senador, ao viajar para fora do Brasil, deliberadamente descumpriu a imposição das medidas cautelares em claro desrespeito às decisões proferidas por este Supremo. E o ministro ressaltou que o parlamentar, tendo utilizado seu passaporte diplomático, teve o objeto de desobedecer às determinações do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes ainda disse que as circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Começou hoje a comercialização da primeira caneta contra a obesidade com fabricação própria no Brasil. O medicamento injetável chamado de Oliri tem como princípio ativo a liraglutida. Foi desenvolvida pela farmacêutica brasileira EMS. A expectativa é produzir 200 mil unidades ainda neste ano. E dados do Tesouro Nacional mostram que o governo federal gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais com diárias e passagens no primeiro semestre do ano. Esse é o maior valor desde o governo da Dilma Rousseff em 2014. De acordo com dados do Tesouro Nacional, os gastos da União com diárias e passagens somaram 1 bilhão e 700 milhões de reais nos primeiros 6 meses do ano. Sob a presidência de Lula, os números representam uma alta de 8,5% em relação ao ano passado. O custeio com viagens nos primeiros 6 meses de 2023, 2024 e 2025 atingiu mais de 4 bilhões e meio de reais. E é quase 50% em comparação aos 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro. Os dados do governo também mostram um estado maior. No Lula 3, há 38 ministérios. No governo passado, havia apenas 23. E neste final de semana, membros do governo norte-americano se reuniram com as famílias dos reféns mantidos na faixa de Gaza. O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se encontrou em Tel Aviv com famílias de reféns mantidos em cativeiro em Gaza. Eles foram sequestrados durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza. O território está mergulhado em uma catástrofe humanitária e a população enfrenta risco de fome. De acordo com um comunicado do Fórum de Famílias de Reféns, Witkoff destacou o compromisso do presidente Trump em libertar todos. Nos encontramos com Witkoff. Fui o primeiro a fazer a pergunta. Estou tentando demonstrar algum sinal de crítica. Perguntei a ele. Há 8 meses que Trump disse que era a favor do fim das guerras. Há mais de 3 meses você veio se encontrar conosco aqui na praça, dizendo que estava fazendo todo o possível para chegar a um acordo. Desde então as coisas pioraram. Para onde estamos indo? Ele entendeu as críticas, mas não me deu nenhuma resposta significativa. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 49 permanecem detidas em Gaza, das quais o exército israelense acredita que 27 morreram. Durante a noite, quase 60 mil pessoas se manifestaram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para exigir a libertação, de acordo com o Fórum das Famílias. A divulgação de vídeos mostrando 2 reféns mantidos pelo Hamas e a Jihad Islâmica na quinta e sexta-feira causou choque generalizado em Israel. As imagens reacenderam o debate sobre a necessidade de se chegar a um acordo para a libertação dos reféns, após o fracasso das últimas negociações indiretas neste mês. O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, afirmou em um comunicado divulgado no sábado que a guerra vai continuar sem trégua se eles não forem libertados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e assistência médica aos reféns que estão na faixa de Gaza. Os terroristas do Hamas disseram que coordenariam a entrega com a Cruz Vermelha somente se Israel abrisse os corredores humanitários e interrompesse os ataques aéreos durante a distribuição de comida. Centenas de ex-funcionários dos serviços de segurança de Israel, incluindo vários ex-diretores do Mossad e do Shin Bet, pediram ao presidente americano Donald Trump, em uma carta divulgada, que pressione o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acabar com a guerra em Gaza.
O documento, assinado por 550 ex-chefes de espionagem, militares, policiais e diplomatas, pede: parem a guerra em Gaza. O texto diz: esta guerra deixou de ser uma guerra justa e está levando o Estado de Israel a perder sua identidade. A carta afirma ainda que o exército israelense cumpriu há muito tempo os dois objetivos que poderiam ser alcançados pela força: desmantelar as formações militares e o governo do Hamas. O terceiro e mais importante objetivo, que é o retorno dos reféns, só pode ser alcançado com um acordo. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para fornecer alimentos e cuidados médicos aos reféns israelenses mantidos em Gaza. A divulgação nos últimos dias de vídeos que mostravam 2 reféns israelenses em más condições reacendeu o debate em Israel sobre a necessidade de se chegar rapidamente a um acordo para libertar os sequestrados no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. E quando vejo isso, entendo exatamente o que o Hamas quer. Ele não quer um acordo, ele quer nos destruir por meio desses vídeos horríveis, por meio da falsa propaganda de horror que espalha pelo mundo. Mas não vamos nos destruir. Estou ainda mais determinado a libertar nossos filhos sequestrados, eliminar o Hamas e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça ao Estado de Israel. Logo após o pedido de Netanyahu, o braço armado do Hamas declarou estar disposto a responder positivamente a qualquer solicitação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas exigiu como condição a abertura de corredores humanitários para a passagem de alimentos e medicamentos para o enclave palestino. O movimento justificou que as brigadas Al-Qassam não privam deliberadamente os prisioneiros de comida, mas eles comem o que os combatentes e o restante do povo comem. A ONU e várias organizações alertaram sobre o risco de fome generalizada na faixa de Gaza. O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou hoje que as Forças Armadas do país atacaram uma base militar da Rússia na Crimeia. As autoridades ucranianas disseram que o ataque com drones atingiu 5 caças russos e deixou um deles destruído. Em um comunicado, o Serviço de Segurança do país disse que um avião Su-30, com valor estimado de até 50 milhões de dólares, foi completamente destruído. A nota afirmou também que o ataque danificou outro Su-30 e atingiu outras 3 aeronaves Su-25, além de um depósito de armas. Esta foi uma das principais ações da Ucrânia contra a Rússia, desde Kiev, que atacou simultaneamente diferentes bases militares do território russo, no início de junho, destruindo mais de 40 aviões de guerra com capacidade nuclear. A operação, que infiltrou drones de longo alcance por meio de caminhões, foi respondida com uma série de ofensivas da Rússia no país vizinho. Um mês depois, as forças russas fizeram o maior bombardeio em território ucraniano desde o início da guerra. Na manhã desta segunda-feira, o governo russo pediu prudência nas ameaças nucleares. Essa foi a primeira manifestação sobre o posicionamento de submarinos norte-americanos próximos à Rússia. Peskov minimizou o envio de 2 submarinos por Trump, afirmando que os veículos de guerra americanos já estão em serviço permanentemente e disse que a Rússia não considerou o ato como uma escalada de tensão nuclear. Autoridades chilenas encontraram os corpos de 5 mineiros que ficaram presos em uma mina do governo. Mais de 100 bombeiros participaram das buscas. A operação de resgate dos 5 mineiros presos em um desabamento dentro da gigantesca mina El Teniente da estatal chilena Codelco terminou no domingo com a descoberta do último corpo. O acidente ocorrido na quinta-feira, um dos maiores das últimas 3 décadas nesta mina, deixou um morto e 9 feridos no mesmo dia. Mais de 100 bombeiros foram mobilizados para as buscas e paralisaram a maior jazida subterrânea de cobre do planeta, com 4.500 quilômetros de galerias internas, de propriedade da Codelco, a maior produtora de cobre do mundo. Um corpo foi encontrado no sábado e mais 3 na manhã de domingo. Todos estavam no mesmo local onde ocorreu o desabamento na quinta-feira, causado por um evento sísmico, cuja origem, natural ou gerada pela perfuração, ainda está sendo investigada. O presidente Gabriel Boric visitou a mina 2 dias seguidos e declarou 3 dias de luto oficial após a confirmação das mortes.
É um dia doloroso para o país e por ello he decidido decretar. É um dia doloroso para o país e por isso decidi declarar 3 dias de luto nacional, começando hoje, domingo, segunda-feira e terça-feira, 5 de agosto, para homenagear a memória de Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jean e Moisés e acompanhar suas famílias e entes queridos em seu luto. Famílias e seres queridos em seu dolor. A estatal Codelco é proprietária da mina El Teniente, empregando quase 4.000 trabalhadores diretamente e outros 15.000 de forma indireta. A empresa se comprometeu a realizar uma investigação completa para determinar as causas do acidente. E no próximo bloco, o acidente em Guaxupé deixa 8 mortos e 2 feridos. E polícia prende suspeito de matar a companheira em bairro de luxo em São Paulo. Um acidente entre 2 carros e uma moto deixou 8 mortos e 2 feridos em Guaxupé, Minas Gerais. Durante o socorro, uma van que trafegava na via bateu em um dos veículos e atingiu 2 pessoas que prestavam atendimento às vítimas. Conforme relatos colhidos pelo Corpo de Bombeiros, o veículo do modelo Vectra, com 5 ocupantes e que seguia no sentido de Guaxupé, bateu de frente com uma motocicleta com 2 ocupantes, que trafegava em sentido oposto rumo a Muzambinho. Após o impacto, o Vectra perdeu o controle e atingiu um terceiro veículo, um Palio Weekend, que transportava 2 pessoas. De acordo com o registro policial, 2 ocupantes do Palio foram encontrados nos bancos de trás, sem vida. No Vectra estavam 5 ocupantes, 4 mortos e uma criança ferida em estado de aflição. Os corpos de um homem e uma mulher também foram encontrados no chão, perto do segundo veículo. Segundo os bombeiros, durante o atendimento da ocorrência, uma van que trafegava pela via colidiu com o Vectra e atingiu 2 pessoas que prestavam socorro às vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Um homem morreu atingido por uma linha chilena enquanto passava de moto pela Via Light, na Baixada Fluminense. Um amigo dele, que vinha logo atrás, também foi atingido e ficou ferido. O pintor Jorge Luiz morreu ontem após ser atingido no pescoço por uma linha chilena enquanto passava de motocicleta pela Via Light, entre Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um amigo de Jorge, que pilotava uma moto logo atrás, também foi atingido, mas com menos gravidade. Ele chegou por conta própria à UPA de Cabuís, teve ferimento superficial no pescoço saturado e recebeu alta. A linha chilena é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro e em diversos outros estados, por causar acidentes graves e até fatais. Segundo o Disque Denúncia, nos 5 primeiros meses de 2025 foram registradas 366 denúncias sobre o uso, produção ou venda de cerol e linha chilena no estado. Um menino de apenas 5 anos ficou gravemente ferido após a explosão de uma churrasqueira na região sul de Palmas. O vizinho, dono da residência, também foi atingido pelo fogo e morreu no hospital. De acordo com os militares, a vítima sofreu queimaduras de 3º grau em cerca de 70% do corpo. O tio da criança afirmou que a criança teria jogado um líquido inflamável na churrasqueira e que isso possivelmente causou a explosão. E 2 mulheres de 23 anos foram mortas a tiros dentro de casa em Vicência, no norte de Pernambuco. As 2 estavam casadas há 3 anos. Segundo a família, as 2 estavam dormindo quando um carro com 5 pessoas estacionou próximo à casa das vítimas. 2 deles ficaram no veículo, enquanto os outros 3 invadiram a residência e fizeram vários disparos. A mãe de uma das mulheres disse que Maria Leandra foi atingida por 12 tiros e Maria Caroline por 6 disparos de arma de fogo. A mulher contou também que uma delas já foi presa por tráfico de drogas. A Polícia Civil registrou o crime como duplo homicídio consumado na 11ª Delegacia de Goiânia e um inquérito policial foi instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime. Um homem de 59 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar a companheira dentro de um apartamento em Barueri, na Grande São Paulo. Fábio Ceone foi indiciado por feminicídio. Fábio Ceone Soalheiro acionou o resgate alegando que a mulher tinha passado mal e tido uma convulsão, mas acabou preso por agentes da Guarda Civil Municipal ao encontrarem sinais de violência no local. Bruna Martelo Carvalho tinha 35 anos e estava com ferimentos na cabeça, no rosto, nos braços e nas pernas.
Segundo informações, ele já era procurado pela Justiça de Santa Catarina por descumprir medida protetiva em outro caso de violência doméstica, que teria acontecido em Blumenau. Segundo o boletim de ocorrência, as lesões apresentadas na vítima não eram compatíveis com movimentos espontâneos decorrentes de uma convulsão. Além disso, pelo estado em que se encontrava o corpo dela, era impossível não perceber que ela estava sem vida, tornando-se totalmente infundado o pedido de socorro. A delegada Carolina Nascimento Aguiar, da Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, decretou a prisão em flagrante do suspeito, que foi indiciado por feminicídio. Uma mulher foi presa após deixar a filha de apenas 3 anos em casa para ir a um baile funk em Santo André, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram a menina caminhando sozinha pelas ruas do bairro. Câmeras de segurança registraram o momento em que a menina caminha sozinha, descalça pela rua Peró Vaz, vestindo apenas uma fralda. Nas imagens, a menina aparece chorando e chamando pela mãe, uma estudante de 19 anos. Funcionários da Enel que realizavam manutenção na rua viram a criança desacompanhada e decidiram ligar para a Polícia Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher voltou para casa e confessou ter saído enquanto a filha dormia para participar do baile. O Conselho Tutelar de Santo André foi acionado e identificou outras denúncias de abandono contra a mulher. De acordo com o boletim de ocorrência, a avó da criança relatou aos policiais que essa não foi a primeira vez que a mulher abandonou a menina e contou ainda que já tinha denunciado ao Conselho Tutelar. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz, encaminhada ao 6º Distrito Policial do município, enquanto a criança foi recolhida pelo Conselho Tutelar. A seguir, o Brasil rejeita a mudança da sede da COP30 e o governo prepara plano para hospedar visitantes. E a 5ª vitória seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O vulcão Krashenikov entrou em erupção pela primeira vez em mais de 450 anos. A coluna de cinzas atingiu mais de 6.000 metros. Um vulcão entrou em erupção após 450 anos na península de Kamchatka, na Rússia, poucos dias após o forte terremoto que atingiu a mesma região. O Ministério de Situações de Emergência informou no Telegram que o vulcão Krashenikov, com mais de 1.800 metros de altura, emitiu uma coluna de cinzas que atingiu 6.000 metros. A península de Kamchatka, lar de cerca de 30 vulcões ativos, é uma das regiões com maior atividade sísmica do planeta, no ponto de encontro entre as placas tectônicas do Pacífico e a América do Norte. Mas o território praticamente desabitado acolhe viajantes que querem explorar as paisagens montanhosas e parques naturais repletos de ursos e salmões. De acordo com o Programa de Vulcanismo Global do Instituto Smithsonian, a última erupção registrada do Krashenikov data de 1550. O governo brasileiro descartou mudar a sede da COP30. Os altos preços das hospedagens geraram preocupações e reduções das delegações estrangeiras. O governo brasileiro descartou mudar a sede da COP30 em resposta ao pedido de vários países descontentes com o preço das acomodações em Belém. A capital paraense vai receber a mais importante cúpula climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro. Na terça-feira, diversos países da África, nações insulares e outros países em desenvolvimento fizeram um pedido oficial para mudar a sede da conferência diante dos altos preços de alojamento. Mas o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, reafirmou que o evento vai acontecer em Belém e disse que não há nenhum plano B. A conferência será precedida de uma reunião de chefes de Estado nos dias 6 e 7 de novembro. Em meados de junho, a presidência brasileira da COP habilitou uma plataforma que oferece hospedagem a preços acessíveis para as delegações dos países de menor orçamento. Nessa plataforma, os valores estão limitados a $220 ou R$1.200 por noite, muito abaixo dos preços comerciais, que podem exceder $1.000 ou mais de R$5.500 por noite em hotéis, mas ainda estão fora do alcance de certas delegações. Na quinta-feira, Corrêa denunciou que os hotéis de Belém haviam colocado preços abusivos de até 10 vezes os valores normais. Uma reunião será realizada nos próximos dias para debater as acomodações e outros temas.
O Brasil espera cerca de 50 mil pessoas para a COP e a organização afirma ter mais de 53 mil leitos disponíveis para hospedagem em Belém. Um fotógrafo conseguiu flagrar uma imagem inédita. Um marsupial com a pele brilhando à noite. A fotografia foi feita no sudoeste da Tasmânia pelo australiano Ben Aldrin. A imagem é considerada a primeira evidência fotográfica de um marsupial exibindo biofluorescência no habitat natural. E a cápsula Crew Dragon, com 4 astronautas a bordo, acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional. A cápsula Crew Dragon, com 4 astronautas a bordo, um deles russo, se acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional neste sábado. O anúncio foi feito pela SpaceX nas redes sociais. Os astronautas americanos Zena Cardman e Mike Fink, a astronauta japonesa Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov estarão na Estação Espacial Internacional para uma missão de 6 meses. Eles decolaram na manhã de sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com a cápsula acoplada a um foguete Falcon 9. Esta foi sem dúvida a viagem de uma vida. Somos extremamente gratos por estar aqui. Muito obrigada por esta calorosa recepção. Foi uma visão incrivelmente bela ver a Estação Espacial entrar em nosso campo de visão pela primeira vez, especialmente com estes maravilhosos companheiros de tripulação. Oleg e eu, ambos pela primeira vez, e claro, Mike e Kimiya-san têm muita experiência para contribuir com esta equipe. Com profunda gratidão a todos que nos prepararam para este momento, muito obrigada. Esta é a 11ª missão de troca de tripulação na Estação Espacial Internacional, no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da NASA, que colabora com a indústria privada. Durante a estadia, os astronautas vão simular cenários de pouso perto do Polo Sul lunar, como parte do programa Artemis, liderado pelos Estados Unidos. A ISS, habitada desde 2000, serve como um banco de testes para a preparação de futuras missões espaciais, incluindo as de Marte. Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte Rio-Niterói na meia maratona do Desafio da Ponte. Milhares de pessoas participaram neste domingo do histórico Desafio da Ponte Rio-Niterói. Após um hiato de 12 anos, a corrida de 21 quilômetros foi retomada. Corredores tiveram a oportunidade de passar a pé na ponte que é atravessada todos os dias por milhares de carros no trajeto entre as duas cidades. A gente atravessa essa ponte para lá e para cá de carro e a gente passava e pensava, meu Deus, como a gente vai atravessar correndo? Mas assim, foi incrível, um momento único, né? E a gente foi, a gente veio juntas do início ao fim. Muito bom. Maravilhoso, ótima prova, excelente prova. Muito bom. Olhar esse marzão de pertinho ali, ao vivo, e a cores, não tem como comparar com outra. Diferenciada demais essa corrida. Paguei com maior satisfação e, mais uma vez, ó. Realmente é uma prova incrível, histórica, que assim, eu tinha certeza que eu tinha que participar, porque é realmente emocionante, um percurso maravilhoso, encantador, lindo, e entrei para a história. A corrida começa em Niterói e termina no centro do Rio de Janeiro. O percurso inclui a travessia da ponte de 13 quilômetros, a mais longa do Hemisfério Sul. No Brasileirão, o Cruzeiro venceu e voltou a dividir a liderança com o Flamengo. E o São Paulo engatou a 5ª vitória seguida com o novo treinador. O São Paulo de Hernan Crespo não sabe o que é perder. O tricolor da Barra Funda engatou a 5ª vitória seguida após vencer o Internacional no estádio Beira-Rio por 2-1. No final do primeiro tempo, Arboleda subiu de cabeça e abriu o placar. Na segunda etapa, Bobadilha limpou a jogada e fez um golaço para ampliar o marcador. No final da partida, o Inter teve um pênalti, um tanto quanto polêmico. Bruno Tabata deslocou Rafael e diminuiu. Vitória e Palmeiras empataram em 2-2 no Barradão. E esse jogo também teve polêmica. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Renato Kaiser colocou os donos da casa na frente. No início do segundo tempo, Eric ampliou. Mas o Palmeiras de Abel Ferreira buscou o empate.
E ele começou nesse pênalti polêmico aí, ó. Piquerez não teve nada a ver com isso e diminuiu. Na reta final da partida, Flaco Lopes empatou para o Verdão. Corinthians e Fortaleza empataram em 1-1 na Neoquímica Arena. Breno Lopes fez logo no início. E nos acréscimos, André Carrillo aproveitou um rebote e empatou. O Cruzeiro mostrou muita força fora de casa ao vencer o Botafogo no Newton Santos. Christian Roberto fez o primeiro. Mais tarde, um contra-ataque mortal do Cruzeiro fechou o marcador. Matheus Pereira anotou o dele. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.